coisas. Não é apenas dar corda e deixar o tempo resolver. Às vezes precisa de tempo mesmo para resolver, mas aqui o que se diz é de dar um passo atrás, olhar e ver por que aquilo não está dando certo, ao invés de tão somente reagir e gritar. Então vamos lá. Para falar sobre esse assunto, nós precisamos entender uma coisa que é a gestão emocional. Geralmente nós aprendemos a gerir muitas coisas. Então a gente quer aprender a gerir o nosso dinheiro, a gente quer aprender a gerir a despensa da nossa casa, mas nós não aprendemos a gerir o principal, que são os nossos sentimentos. Então nós não podemos passar por cima deles. E a maior parte de vocês que está assistindo esse curso, se tem entre 30 e 50 anos, provavelmente você foi educado em uma geração do engole o choro. E existe um problema no engole o choro, que é você aprende apenas a reprimir os seus sentimentos, ao invés de aprender a dar um nome a eles e lidar com eles. Então você provavelmente já sentiu tristeza, já sentiu raiva, e você fica apenas dizendo, não, esse sentimento é errado, não, esse sentimento é errado, ao invés de dar um nome ao sentimento e tentar resolver esse problema que está dentro de você. Então, você precisa aprender a nomear os seus sentimentos, ao invés de combatê-los logo de cara. Então, aprenda a dar nome ao que você sente. Se você está triste, aprenda a dizer eu estou triste. Se você está alegre, aprenda a dizer eu estou alegre. Se você ficou com raiva de algo, aprenda a dizer eu estou com raiva. Até na oração, o tópico que eu falei lá no começo do curso, na sua oração, você também entra ali com sentimentos. Às vezes você vai rezar, uma pessoa acabou de fazer algo com você e você está retado com aquela pessoa. Só que ao invés de levar esse sentimento para a oração e conversar com Deus dizendo, olha Senhor, vê o meu coração, eu estou com raiva daquela pessoa. Ao invés de fazer isso, você como que reprime o seu sentimento, vai para a oração se fazendo de bom moço, ou às vezes é bravo mesmo, mas sem contar aquilo para Deus, e por isso aquele sentimento fica no teu coração, você não resolve nada e não faz nada. Então, aprender a dar nome aos seus sentimentos. E mesmo que você não vá para a oração, um momento marcado e específico, mas até no seu dia a dia, quando você pegar prática, você mostra os seus sentimentos a Deus e conversa com Deus de um modo tranquilo. Então, já houve vezes de eu estar explicando uma coisa para o aluno e falar uma, falar duas, falar três, e às vezes ser até desinteresse do aluno. E subir aquele impulso e ali no meio da aula mesmo, mentalmente dizer, olha Senhor, eu estou ficando com raiva por causa disso, 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 disso. Só pensando aqui, dando aula. E de repente vem uma solução para o problema. De repente, você consegue dar um passo atrás e dizer, caramba, como eu estava sendo burro, eu não vi isso. Então, dar nome aos seus sentimentos é algo essencial. E também dar nome aos sentimentos dos seus filhos e dos seus alunos. Muitas vezes as crianças estão chateadas, muitas vezes as crianças estão inseguras e você precisa dar nome ao sentimento que elas estão sentindo por elas. Por exemplo, algo que acontece bastante. Os meus alunos estão ali antes da aula no videogame ou jogando, fazendo uma coisa bem legal. E como é online, o pai e a mãe interrompem aquilo e chama. Olha, vem pra aula, vai começar. Como qualquer criança normal, ele sai do videogame ou da diversão dele irritado, porque ele queria ficar ali. E no começo da aula eu preciso fazer essa gestão do sentimento do meu aluno. Então, primeiro ponto, eu preciso fazer a gestão do meu sentimento. Por quê? Quando o meu aluno chega na aula chateado, chorando, sem querer vir, eu sou humano e você também é. Então, às vezes, passa na nossa cabeça. Será que a nossa aula tá chata? Será que a nossa aula é ruim? Será que eu não sou um bom profissional como eu achava que era? Tudo isso se passa dentro de você. Você que é mãe, será que eu não sei educar? Será que isso? Será que aquilo? E você precisa dar um nome a esse sentimento. Então, eu estou insegura. Detectei. Se puder ir ali refletindo, rezando e
pensando, conversando com Deus, olha, eu estou insegura porque o meu filho ou porque o meu aluno agiu desse modo. Excelente. E agora que você detectou o seu sentimento, você vai detectar o do seu aluno ou do seu filho e também fazer a gestão desse sentimento. Então, olha, eu sei que você está triste, eu sei que você está chateado porque você estava jogando videogame e agora você vai ter que fazer a aula. Pensa assim, a mamãe também gosta de fazer muitas coisas legais, a Pro também gosta de fazer muitas coisas legais. Sabia que às vezes a Pro também não gosta de vir dar aula? Eu estou lendo, estou fazendo outra coisa e também não sinto vontade. Mas eu venho aqui porque eu gosto de você, porque eu amo você. Então você vai conversando com a criança, conversando com o seu aluno e fazendo essa gestão dos sentimentos. Uma coisa, não faça essa gestão utilizando mentiras. Então, se você não sente uma determinada coisa, não tente forçar e dizer a ele que você sente somente para parecer que você é legal, somente para fazer a gestão. Porque usar a mentira nesses momentos e em qualquer momento da sua vida é a pior coisa que pode te acontecer. Esse ponto nos leva ao segundo, que é você precisa aprender a conversar. E, para gerir os seus sentimentos e conversar também, a literatura vai te ajudar muito, porque a literatura vai te dar vocabulário para conversar e falar daquilo que se passa dentro de você. Então, aprenda a conversar com seu filho. Muitos pais e muitos professores foram criados assim, empurrados, como que chicoteados como animais. Então, eu quero que você vá por aqui, e por isso eu te bato, e por isso eu te grito. Muitos de vocês, infelizmente, foram criados assim. Graças a Deus não foi o meu caso, e é o que eu tento passar para os pais, é o que eu tento passar para as mães, e é o que eu pretendo passar para os meus filhos no dia que eu os tiver. Mas você precisa aprender a conversar. Talvez você não tenha sido criado assim, e talvez a sua primeira resposta diante das situações não seja conversar.